Aleluia, aleluia, aleluia. Deus o mundo tanto amou que lhe deu seu próprio Filho, para que todo o que nele crer encontre vida eterna. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que não morra o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este. A luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que as suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Palavra da salvação. Enquanto rezava na sacristia, me preparando para a Santa Missa, ao ouvir as trovoadas, lembrei do episódio de Santa Escolástica, que uma vez por ano ia recitar o seu irmão de São Bento no mosteiro. E numa destas visitas, o nível espiritual da conversa estava tão elevado que, anoitecendo e São Bento necessitando recolher-se de volta no mosteiro, e Santa Escolástica pediu-lhe que ele passasse a noite em conversa com ela. E ele disse: mas o que é isso que me pede? Sabes que não posso? E Santa Escolástica então começou a rezar e caiu um temporal tal que São Bento se viu impedido de voltar para o mosteiro e passou a noite nas conversas espirituais com seu irmão. Não foram só as trovadas que me lembraram deste episódio da poder de intercessão de Santa Escolástica, mas também porque hoje tratamos na catequese de um assunto que para nós é um assunto que faz palpitar mais forte o coração, porque trata das nossas santas conversações com nossa Mãe e com o Senhor, o Santo Rosário. A pergunta proposta para hoje, o Rosário é Bíblia, é uma pergunta retórica, porque tanto os mistérios do Rosário quanto as orações nele contidas, todas são profundamente bíblicos, isto já desde a catequese de primeira comunhão, se não de berço aprendemos. Quando completou 25 anos de pontificado, São João Paulo II escreveu uma carta apostólica chamada Rosário Virginis Mariae, Rosário da Virgem Maria. Lembremos que o seu lema, não só de pontífice, mas sacerdotal, era totus tuus, ergo sum. Eu sou todo teu. Então, para celebrar o jubileu do seu pontificado, ele dedicou esta carta apostólica para convidar os fiéis de toda a Igreja a renovarem os propósitos de oração diária do Santo Rosário. Ele abre esta carta de forma tão simples, mas tão bonita. Diz ele: o Rosário da Virgem Maria, que é o sopro do Espírito de Deus, se foi formando gradualmente no segundo milênio, é oração amada por numerosos santos e estimulada pelo magistério.
Na sua simplicidade e profundidade, permanece uma oração de grande significado e destinada a produzir frutos de santidade. Ainda que caracterizada pela sua fisionomia mariana, o seu âmago é oração cristológica. Na sobriedade dos seus elementos, concentra a profundidade de toda a mensagem evangélica, da qual é quase que um compêndio. Recitar o rosário é meditar as principais verdades reveladas nos santos evangelhos. Citar o rosário é fomentar uma santa conversação com o Senhor através de sua mãe. O bem-aventurado Bartolo Longo, que foi quem construiu com seu impulso mariano um grande santuário na cidade de Pompeia, na região sul da Itália, e dedicou este santuário à Senhora do Rosário, ele repetia com muita frequência esta frase: quem difunde o Rosário, salva-se. Forte isso. Porque quem difunde o Rosário, salva-se. Porque difundir o Rosário é difundir o rosto de Cristo para que seja contemplado. E não é esta a nossa vocação última, contemplar a face de Deus? A minha alma tem sede de Deus. Como teria alegria de ver a face de Deus? Nos perguntam os salmos. E como contemplar a face de Deus? Lembremos que, concebido do Espírito Santo, a natureza humana de Jesus nos foi dada pela bem-aventurada Virgem Maria. Logo, aqui é uma questão de mera biologia, contemplar o rosto de Maria e contemplar o rosto de Jesus. Este teria a fisionomia da mãe. Quem contempla Maria, contempla o Senhor, porque Maria sempre aponta para o Senhor. Mesmo os mistérios do Santo Rosário, cujo enunciado faz em alusão mais direta a Maria, tem sentido cristológico porque só se dá com Maria, ou se dá algo na vida de Maria, por causa de Jesus. Lembremos que quando contemplamos, por exemplo, os mistérios gloriosos, enxergamos em Maria, tipo da Igreja, o chamado último da vocação de todos os cristãos, o céu, que nos foi conquistado pelos méritos de Cristo. Não há nada no Santo Rosário que possa fazer dissociar a nossa oração a Cristo e a Virgem Maria. Rezar o Rosário é contemplar Maria e contemplar Maria é contemplar o Senhor. Difundir o Rosário é difundir a contemplação de Cristo através do seu modelo mais perfeito, a Virgem Maria. O que significa contemplar? Contemplar é olhar com um sentido espiritual, não é simplesmente passar os olhos. Contemplar os mistérios de Cristo é imitar Maria, contemplando o Senhor com aquele mesmo olhar interrogativo que Nossa Senhora teria dirigido a seu filho quando este se perdeu no tempo. Por que fizeste isto conosco? Perguntava a Maria. Quantas interrogações temos na nossa vida? Quantos porquês dirigidos a Deus? Aprendamos de Maria a dirigir essas perguntas através da oração do Rosário. Contemplamos o Senhor com um olhar penetrante de Maria, aquele olhar que é capaz de ler o íntimo do Senhor como nas bodas de Caná, sem sequer perguntar. Maria disse: fazei o que ele vos disser. O olhar que a mãe tem e que permite que o filho nem precise dizer o que está sentindo, porque a mãe sabe, percebe. Esse olhar também deveríamos ter para com o Senhor, porque são tantas as ocasiões que nos perguntamos: Senhor, o que queres que eu faça? Mas não adianta perguntar se não estamos familiarizados a contemplar e perceber no seu olhar, na sua afeição, no seu coração, se não temos familiaridade com ele. E a oração do Santo Rosário nos permite esta familiaridade, porque é um diálogo simples. E não venhamos com lorota dizendo que a oração é muito simples, é simplória. Se nós não somos fiéis no pouco, nos diz o Evangelho, não somos fiéis no muito.
E se não conseguimos rezar de forma simples, tiremos o cavalinho da chuva, não conseguiremos orações mais elevadas também. A oração simples é aquela que eleva o coração. Contemplamos o Senhor com Maria, com aquele mesmo olhar doloroso, com que Maria contemplou o seu filho na cruz. Contemplamos o Senhor com aquele mesmo olhar radioso que testemunhou a ressurreição, com aquele olhar ardoroso de quem recebeu o Espírito Santo. Tudo isso nos dá a oração do Santo Rosário, quando bem feita. Mas esta oração nos dará um olhar contemplativo, nos permitirá contemplar se a fizermos de forma contemplativa. O que é fazer de forma contemplativa? É não simplesmente ficar matraqueando uma depois de outra Ave Maria, mas fazer com que a cadência da oração, por ela mesma, pelo seu conteúdo, nos faça entrar em diálogo com Deus, ou com que a cadência da oração, Ave Maria após Ave Maria, nos permita regular um tempo mínimo através do qual meditamos o mistério proposto. De toda forma, eu acho bonito que, como São João Paulo II nos faz a seguinte referência, ele diz que assim como dois amigos tendem a ficar parecidos mesmo nos hábitos, quando convivem muito, no jeito de falar, no jeito de se comunicar, na forma de pensar, também assim ficamos nós com o Senhor e com a Virgem Mãe se meditamos diariamente o Santo Rosário. São João Paulo II nos dá alguns conselhos práticos para rezarmos bem esta oração. Porque não são poucos os que gostariam de ter a prática diária do Rosário, mas não conseguem fazê-lo. Ou sentem sono, ou se distraem, ou simplesmente no meio deles já não sabem mais o que estão fazendo. Não é privilégio de um ou de outro. Pode acontecer com muitos de nós. Então o Santo Padre nos dá alguns conselhos práticos. Ele dizia assim que, em primeiro lugar, quando é dado o anúncio do mistério que será meditado, deveríamos usar todas as potências da alma para tirar fruto deste mistério, ou seja, não só colocar a vontade de querer rezar, mas também usar a inteligência para pensar no mistério que estamos meditando, mas ele também nos pedia de forma especial que usássemos a nossa imaginação. Imaginar como que um cenário que se abre diante de nós e que vai nos apresentar aquele mistério. Como se estivéssemos assistindo um espetáculo, porque é um grande espetáculo, no sentido mais bonito da palavra, as maravilhas que Deus faz realizar na nossa vida. Isto está posto no Santo Rosário. Usar a imaginação. Também dizia São João Paulo II que é importante que fundamentemos o mistério do Rosário com a palavra de Deus. Procurar na Sagrada Escritura, até na internet, são tantos os subsídios que nos ajudam a rezar o Rosário que nos propõem passagens bíblicas alusivas ao mistério que estamos meditando. Porque daí o próprio Rosário nos põe em contato com a palavra, e a palavra vai nos dar elementos, vai nos dar material para ajudar na oração do Rosário. Numa relação muito profunda, muito íntima. O silêncio, o terceiro conselho que o Papa nos dá, dizia ele, a escuta e a meditação alimentam-se do silêncio. Dar tempo. Propor o mistério, ainda que para si mesmo, se não tem mais ninguém rezando conosco. Ler algum versículo bíblico alusivo ao mistério. Aquietar o coração. Depois, ainda que de forma quase sussurrada, ainda que cantemos ou rezemos alto, mas como que num sussurro dirigimos esta conversa, trabalhamos esta conversação espiritual com Maria e com Jesus durante as orações de cada dezena. Cada dezena abre-se com o Pai Nosso,
o que nos dá um sentido eclesial, ainda que rezado em privado, o Santo Rosário, que não é o meu pai, não é a minha mãe, mas Maria nos conduz ao Filho, e o Filho pelo Espírito nos eleva ao Pai. E depois cada uma das 10 Ave Marias, pelo mínimo por 10 vezes, repetimos a saudação do anjo Gabriel. No âmago da Ave Maria está o Santíssimo Nome de Jesus, porque é em torno dele que gira todo o rosário. Então que também saibamos colocar o acento nesta ou naquela palavra da oração, e aí o rosário nunca vai ser monótono. As Ave Marias encerram-se com uma doxologia, uma saudação, uma glorificação à Santíssima Trindade, que desde toda a eternidade nos quis, nos criou e nos chama para si. Enfim, recitar o rosário é fazer contínuas declarações de amor a Deus por meio de Maria. Quem se cansa de dizer muitas vezes a Ave Maria, o Pai Nosso, de meditar muitas vezes no mistério, é porque nunca entendeu o que significa ser amado ou amar alguém. Porque quem ama pode passar a noite no telefone dizendo eu te amo, escutando mas eu te amo mais, e outro repete mas eu te amo mais. E quando já cansados começam a dizer um ao outro, desliga tudo, não desliga tu primeiro. Assim agem os adolescentes apaixonados. Recitar o rosário é isto: ter uma santa conversação com Deus através de Maria. Infelizmente, não estamos mais habituados ao silêncio. Precisamos de música, de TV, de imagem, de computador, muitas distrações. Talvez porque tenhamos medo do silêncio. O silêncio nos põe diante de nós mesmos. E nem sempre é agradável aquilo que vemos quando nos olhamos no espelho, quando olhamos a nossa consciência por dentro. O rosário exige dedicar tempo a quem amamos. Triste seria dar-se conta que na própria vida não há tempo para o rosário. Não há tempo para Maria, não há tempo para Deus, porque é triste? Porque se não há tempo para um exercício tão simples de oração, também não haverá eternidade para nós, que não soubermos dar tempo para aquele que nos dá a eternidade. E Santa Maria fomente em nós o propósito de retomarmos a oração do rosário, se por acaso a perdemos ao longo do tempo. E se mantemos esta prática, que ela nos ajude a melhorar a qualidade da oração. Temos muito material à disposição na nossa biblioteca paroquial, nas livrarias católicas, material que nos ajuda, que nos dá subsídios para incrementarmos a nossa oração do Santo Rosário, para melhorarmos a sua qualidade. Que Maria sempre, como pedimos na Salve Rainha, sempre nos aponte o bendito fruto do seu ventre, Jesus. Pois não há outro nome no céu, nem abaixo da terra, sobre o qual possamos ser salvos. Que assim seja.